Olá, eu me chamo Miguel Postal E o meu nome é Lucas Leal. e nós iremos apresentar um estudo desenvolvido na disciplina de Mecânica dos Fluidos, que trata de uma análise do ganho de potência na ativação do dispositivo DRS da Fórmula 1. A apresentação será estruturada iniciando pelo problema encontrado e qual foi sua causa, seguindo pela solução encontrada pelos engenheiros e responsáveis da área, e que faz parte do projeto de estudo desse trabalho. A partir disso, serão apresentadas as considerações feitas para possibilitar o estudo e uma comparação entre as duas análises realizadas, a computacional e a analítica. Por final, serão mostrados os resultados junto à sua validação e discussão. A Fórmula 1 passa por uma evolução constante. Aqui podemos ver alguns dos principais carros campeões na década de 90, quando iniciou-se uma preocupação com a emissão de gases poluentes vindo do motor, que teve uma limitação de 3.000 cilindradas em 1995. Com isso, as equipes partiram para um foco maior no desenvolvimento aerodinâmico de seus protótipos. É possível notar que a cada ano, os perfis aerodinâmicos se tornam mais complexos e são adicionados diversos apêndices, a fim de diminuir o arrasto aerodinâmico para alcançar uma velocidade final maior, ao mesmo tempo que se tenta aumentar o downforce. Nos anos 2000, iniciaram-se as limitações no tamanho do motor utilizado pelas equipes. Em 2006, o motor foi limitado a um V8 de 2,4 litros e, consequentemente, menos potência. Equipes que já vinham desenvolvendo aerodinâmica há mais tempo tiveram uma larga vantagem. O carro do último título de pilotos da McLaren, em 2008, possuía diversos aparatos aerodinâmicos que, além de gerar menor arrasto e maior downforce, também iniciaram a ter o objetivo de gerar um escoamento turbulento para quem o seguisse, através dos diversos vórtices criados. Aqui podemos ver a gritante diferença em apenas 18 anos de desenvolvimento da categoria. Em 1990, os perfis aerodinâmicos são simples e de seção única, com nenhum apêndice adicional entre as duas asas. Já em 2008, a asa dianteira passa a ter um perfil que varia lateralmente, com diversos componentes antes mesmo de chegar na região do piloto. Ao lado do cockpit, também é possível observar que o carro é desenhado para prover mais downforce além dos gerados pela asa, além, é claro, da evolução dos difusores. Com todos esses componentes somando-se a um carro em velocidade de cerca de 90 metros por segundo, a influência de um componente em outro torna o escoamento muito irregular na parte traseira do carro. Com isso, um carro que segue outro de perto passa a encontrar dificuldade de gerar downforce e, portanto, fazer curvas na velocidade ideal, resultando em uma velocidade de saída mais lenta do que o carro à frente. Logicamente, as ultrapassagens se tornaram muito mais complicadas e a categoria viu suas estatísticas despencarem ao longo dos anos, cerca de 30 para 12 ultrapassagens por corrida. Nesta animação, pode-se ver como se comporta o fluxo de ar na parte traseira do carro, que afeta os carros a até cerca de 5 segundos de outro à sua frente. Como o automobilismo necessita de que seu público sinta-se entretido, foi necessário avaliar mudanças nos protótipos com o objetivo de possibilitar um número maior de ultrapassagens. Uma delas foi o DGR Wing, testado em 2005, com o conceito de simplesmente diminuir a distância em que a turbulência seria sentida, retirando parte da asa traseira, o que causou uma significante baixa no downforce, e foi rapidamente rejeitado. Em outras categorias, uma solução encontrada foi o botão Push to Pass, que libera mais potência no motor em algumas condições para que uma ultrapassagem seja facilitada. Essa solução, porém, não agradou aos chefões da Fórmula 1. A solução encontrada então foi o DRS, ou Drag Reduction System, sistema de redução de arrasto. Seu conceito consiste na divisão da asa traseira em duas, sendo que uma delas passa a ser móvel, diminuindo o arrasto aerodinâmico, ocasionando, então, em uma velocidade final maior. Na animação, podemos ver a diferença que faz no carro que aciona o dispositivo. Como seu único objetivo é facilitar as ultrapassagens, o DRS só pode ser aberto em setores de reta mais compridos de cada pista. Além disso, o carro precisa estar no máximo 1 segundo de seu rival à frente, tempo que é aferido em um ponto logo antes do ponto de abertura da asa móvel. No exemplo, na Espanha, podemos ver dois setores de abertura, onde estão as linhas pontilhadas ao lado do traçado. Em condições de chuva, por razões de segurança, é proibida a abertura da asa. O resultado disso, recordes nas médias de ultrapassagens por corrida em seu ano de estreia, 2011, quando 45% das ultrapassagens aconteceram por conta do acionamento da asa móvel. Esses resultados fizeram o sistema se espalhar por outras categorias que procuravam uma solução para o mesmo problema.
O estudo proposto do nosso trabalho foi de avaliar qual a diminuição de arrasto gerada pela abertura da asa móvel e quanto de potência isso pode aliviar ao carro. Além disso, também foi feito o cálculo para o downforce, que acaba sendo influenciado na abertura. Foram feitas duas análises para o caso, um método computacional e outro analítico, obtendo assim uma confiabilidade maior e comparando os resultados de cada um. O método computacional foi realizado no software ANSYS Fluent, indicado para estudantes, pois permite fazer diversas simplificações e consegue encontrar a solução rapidamente. O modelo utilizado foi retirado do carro RB13, da equipe Red Bull de 2017, que obteve 3 vitórias na temporada. Foram testadas 4 velocidades diferentes, 60, 70, 80 e 90 metros por segundo, aproximadamente velocidades de entrada e de saída de retas. Por último, foram avaliados 6 diferentes angulações de abertura, de 0 graus, totalmente fechado, até 25 graus, limite de abertura por regulamento. A fim de facilitar os resultados, foi retirado o dispositivo de acionamento da asa móvel no centro do perfil e as paredes laterais, que são responsáveis por diminuir o turbilhonamento do ar. Dessa forma, o perfil passou a ser de seção constante lateralmente e possibilitou uma abordagem 2D da simulação, resultando em um custo computacional muito menor. Na imagem abaixo, podemos ver a caracterização do domínio, com o aerofólio no centro. Em azul está o domínio fluido, à esquerda a entrada do fluxo de ar, ou inlet, à direita a saída do fluxo de ar, outlet, e nos limites superior e inferior estão as paredes, por onde o escoamento não pode passar. Um dos parâmetros mais importantes em simulações fluidodinâmicas é o tamanho dos elementos criados, ou o mesh, já que nesse caso ele é feito no domínio fluido da simulação. O software utilizado disponibiliza uma criação de mesh padrão, que foi o escolhido, onde os menores elementos se localizam próximos às maiores curvaturas do perfil, ou seja, em suas pontas. Devido à velocidade máxima de 90 metros por segundo, que resulta em número Mach de 0,26, pode-se utilizar o modelo de escoamento incompressível, significando que a ação da compressão do fluido não influencia no escoamento. O domínio de fluido utilizado possui 2 metros de altura por 4 metros de comprimento. Outro ponto importante nesse tipo de simulação é o modelo de turbulência. Nesse caso, o modelo escolhido foi o K-epsilon, mais comum em simulações de aerofólios, e que trata a energia cinética como primeira variável a ser transportada, seguida pela taxa de dissipação da energia cinética. Por último, o número de iterações foi de 200, o suficiente para alcançar a convergência de resultados durante a solução. O cálculo analítico foi somente realizado para o caso da asa móvel totalmente aberta, 25 graus, pois este é o caso em que as asas estão mais distantes. Logo, considerou-se que elas não influenciam uma na outra, e então os esforços foram analisados separadamente e depois foram sobrepostos. Para realizar uma aproximação analítica do problema, foi realizada uma procura por perfis aerodinâmicos semelhantes aos da seção da asa avaliada pelo software ANSYS. Um programa que auxiliou na busca foi o Airfoil Tools, um banco de dados com diversos perfis já conhecidos. Um grupo de perfis foi selecionado e então foi realizado um benchmark para encontrar a seção compatível com a asa móvel e a asa fixa. Para a asa fixa, utilizou-se um perfil E423 e para a asa móvel, utilizou-se para os cálculos o perfil CP160050GN. Desta forma, pôde-se encontrar coeficientes de arrasto e sustentação para o cálculo analítico. Calculando o número de Reynolds para o escoamento, chegou-se a valores próximos de 1.500.000. Desta forma, foi utilizado para ambas as asas o diagrama de coeficiente de arrasto e sustentação versus ângulo de ataque apropriado, típico caso em que as forças inerciais se sobrepõem às forças viscosas. O ângulo de ataque das duas asas foi avaliado no software SolidWorks. Com tais informações, pôde-se encontrar os coeficientes para ambas as asas e dessa forma encontrar as forças de downforce e arrasto produzidas. Com os resultados das simulações computacionais plotados em um gráfico, pôde-se perceber que o comportamento de tendência das forças de arrasto de downforce variou com o quadrado da velocidade, assim como é prescrito na equação de esforços em aerofólios. Além disso, pode-se perceber uma grande diferença na força de arrasto produzido quando o DRS está desligado comparado ao DRS ligado, uma redução de mais de 50% na força gerada. Para o resultado de downforce gerado, pode-se perceber uma imensa perda quando o sistema de DRS é ativado, cerca de 30%. Para evidenciar bem os resultados, o campo de pressão no domínio da simulação se mostrou condizente com o esperado.
criando-se uma zona de alta pressão em cima da asa e uma zona de baixa pressão embaixo dela. O print da esquerda é com a asa totalmente fechada e a direita com a asa móvel totalmente aberta. Como é descrito na equação da continuidade de Bernoulli, a menor pressão encontrada na região inferior da asa mostra que a velocidade do fluido é maior, assim como é percebido na região superior uma velocidade menor de fluido junto à zona de alta pressão. Utilizando os gráficos de coeficientes versus ângulos de ataque apropriados e a equação de esforço sobre aerofólios, chegamos ao valor de arrasto e downforce para cada asa, e então, sobrepondo os resultados, chega-se a 112,42 newtons de arrasto e 5.032,69 newtons de downforce para o conjunto com o DRS ativado. Ao comparar as duas aproximações de estudo, obtivemos desvios nos resultados finais. O modelo computacional chegou a resultados de força maiores que no método analítico. Logo, o método analítico foi o mais conservador. A diferença de downforce produzido foi de cerca de 10%. Entretanto, o valor de arrasto foi de aproximadamente 50%. Para a força resultante no aerofólio, que é a soma vetorial do arrasto e downforce, ocorreu um desvio total de 10%. Os motivos pelos quais acredita-se que ocorreu um grande erro foi, primeiro, a falta de semelhança entre os perfis analisados, que, embora parecidos, não eram iguais, e segundo, foi que na verdade as asas estão cerca de 75 mm uma da outra. O fluxo por uma asa é influenciada pela outra. Logo, a simplificação usada para poder fazer o estudo analítico é equivocado. Pode-se perceber isso no campo de pressão. A alteração de pressão engloba uma região bem maior do que o esperado. A fim de realizar uma comparação dos resultados com a realidade, propôs-se uma avaliação. Existe uma pista no calendário da Fórmula 1, o Autódromo de Suzuka. Ela possui uma famosa curva chamada 130R. É uma curva com 130 metros de raio, e os protótipos em 2017 realizavam ela a cerca de 315 km por hora. Utilizando as equações cinemáticas, a aceleração centrípeta nesse caso é de cerca de 60 metros por segundo ao quadrado. Considerando o coeficiente de atrito estático do pneu de 1,7, para o pneu realizar uma força lateral para chegar a uma aceleração centrípeta de 60 metros por segundo ao quadrado, a força normal necessária é de 3,53 vezes o peso do carro. Por regulamento, os Fórmula 1 possuem 750 kg, então a carga aerodinâmica calculada é próxima a 18.000 newtons. Logo, a parcela de downforce gerado pelo conjunto de asa traseira é de cerca de 40% do total produzido por todo o carro, valor que considerou-se adequado. Com os resultados, foi calculada a potência necessária para manter o conjunto das asas traseiras sobre cada condição. Comparando com a situação de asa fechada, a asa completamente aberta consegue ter uma economia de 34 cavalos de potência para manter-se a 90 metros por segundo. Potência suficiente para permitir um ganho de velocidade necessária para realizar uma ultrapassagem. Logo, a implementação do Drag Reduction System foi totalmente satisfatória para a categoria, trazendo mais batalhas pelas posições nas corridas e assim aumentando a competitividade entre as equipes e atraindo mais a atenção do público. E as simulações, embora que levemente divergentes, apresentaram resultados satisfatórios e que ajudam a entender melhor o funcionamento desse sistema e as suas vantagens. Obrigado pela atenção.